Aqui é o professor Arthur e neste vídeo vamos estudar as equações de Euler-Cauchy. De fato, nosso foco será em um caso particular, que são as equações de segunda ordem homogêneas, como esta. A abordagem mais comum para estas equações consiste em definir a mudança de variável t igual a ln de x, onde estamos considerando x maior do que zero. Se for importante encontrar soluções para x menor do que zero, pode-se definir t igual a ln de menos x e realizar passos que são análogos aos que faremos aqui, o que, aliás, é um ótimo exercício. A partir da definição de t, encontramos a derivada dt dx igual a 1 sobre x, que utilizaremos para encontrar uma forma para dy dx que será útil para nós. dy dx pode ser escrito como dy dt que multiplica dt dx, onde aqui usamos a regra da cadeia. E por fim, usando que dt dx é igual a 1 sobre x, escrevemos dy dx igual a dy dt vezes 1 sobre x. Nosso próximo passo é encontrar uma forma interessante para d2y dx2. Isso, aliás, vai ser mais divertido ainda do que encontrar para dy dx. d2y dx2 é a derivada em relação a x de dy dx, evidentemente. Usando o que acabamos de descobrir, que dy dx é igual a dy dt que multiplica 1 sobre x, temos esta segunda linha, e observemos que temos a derivada d dx do produto dy dt vezes 1 sobre x. Usemos então a regra do produto. O primeiro termo que aparece é a derivada em relação a x de dy dt multiplicada por 1 sobre x, e o segundo termo é dy dt multiplicado pela derivada em relação a x de 1 sobre x. Agora vamos aplicar a regra da cadeia. A derivada em relação a x de dy dt é igual à derivada em relação a t de dy dt multiplicada por dt dx. Também aproveitamos para calcular a derivada em relação a x de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Agora, utilizamos que dt dx é igual a 1 sobre x. Escrevemos a derivada segunda d2y dt2. Efetuamos a multiplicação 1 sobre x vezes 1 sobre x. E, por fim, fatoramos 1 sobre x, encontrando esta forma para d2y dx2, que é igual, então, a 1 sobre x2, que multiplica d2y dt2 menos dy dt. Aqui nós repetimos a equação que estamos interessados e as formas que acabamos de derivar relacionadas a dy dx e d2y dx2. Substituindo, então, a forma de dy dt na equação original e a forma de d2y dx2 na mesma equação, chegamos a esta forma. Repito ela aqui para continuar os cálculos. O próximo passo é simplificar x2 e x que aparecem no numerador e denominador do primeiro e do segundo termo, respectivamente, para encontrarmos esta forma abaixo, que pode ser melhor organizada nesta equação. d2y dt2 mais b-1 dy dt mais cy igual a zero. Observe que esta é uma equação com coeficientes constantes. Poderemos, então, utilizar técnicas para resolver equações com coeficientes constantes e, depois, encontrando y de t, poderemos voltar para a variável x, encontrando y de x. Em resumo, partimos desta equação de Euler, onde x2 multiplica a derivada segunda
d2y dx2. X multiplica b vezes a derivada primeira, dy dx. E ainda temos o termo cy igual a zero. Observe que é uma equação linear, mas com coeficientes que não são constantes. E, aplicando a mudança de variáveis t igual a ln de x, chegamos na equação abaixo, que é uma equação ainda linear e agora com coeficientes constantes. d2y dt2 mais b-1 dy dt mais cy igual a zero. Observe que o coeficiente do primeiro termo, o termo da derivada segunda, não mudou, era 1, continua 1, tanto na equação de cima como na de baixo. O coeficiente que multiplica y, tanto na equação de cima como na equação de baixo, é c. Agora, o coeficiente que multiplica dy dx, que é b, vai aparecer na multiplicação de dy dt na forma b-1. É esta transição que utilizaremos nos exemplos a seguir. Façamos então um primeiro exemplo. Temos aqui uma equação de Euler, observe o x2 multiplicado pela derivada segunda, o x multiplicado pela derivada primeira. Efetuaremos a mudança de variável própria para este tipo de equação, t igual a ln de x. Estudaremos aqui, em princípio, soluções para x maior do que zero. A partir desta mudança de variável, obtemos a equação que dará y de t. Observe que o menos 4 virou menos 5, pois o b virava um b-1, como vimos agora há pouco. Vamos repetir esta equação aqui. A equação característica relacionada a ela está dada e encontramos as raízes R1 e R2. Então, estamos no caso em que temos duas raízes reais distintas para esta equação que dá y de t. A solução é y igual a C1 é a 2t mais C2 é a 3t, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias reais. Repetindo esta equação, poderemos voltar para a variável original x, usando que t é igual a logaritmo natural de x. Primeiramente, substituímos logaritmo natural de x, onde havia t na equação de cima. Usamos propriedades de logaritmos. E, por fim, lembramos que a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas. Então, dentro do domínio da função logarítmica, a ln de alguma coisa é a própria coisa, a própria função. Portanto, a ln de x ao quadrado é x ao quadrado e a ln de x ao cubo é x ao cubo para x maior do que zero. O método que utilizamos e que nos levou a esta solução y igual a c1x2 mais c2x ao cubo, este método vale apenas para x maior do que zero, pois envolve a definição de t igual a ln de x. Contudo, se pegarmos esta solução y igual a c1x2 mais c2x3 e substituirmos na equação original, encontraremos uma identidade, o que mostrará que este y é a solução. E ao encontrarmos essa identidade, em nenhum momento teremos que fazer a limitação x maior do que zero. De fato, esta solução é válida num domínio maior do que aquele que o método utilizou. Ela é válida para qualquer x real. Isso não vai acontecer no próximo exemplo. O primeiro exemplo envolvia uma equação característica com duas raízes reais distintas. Agora nós vamos passar mais rapidamente sobre um segundo exemplo, em que teremos raízes repetidas. Como veremos, o domínio das soluções estará restrito ao domínio do método. Muito bem, partiremos desta equação. Após a mudança de variáveis, chegamos a esta equação. Observe que o menos 1 virou um menos 2.
A equação característica apresentará somente um valor para a raiz, então estamos no caso de raízes repetidas. A solução, então, tem esta forma. E ao voltarmos para a variável original, chegamos então a y igual a C1 mais C2 logaritmo natural de x, tudo isso multiplicado por x. Para quem quiser ver com mais calma o procedimento, talvez valha a pena dar uma pausa no vídeo para olhar com mais calma o passo a passo deste procedimento que a gente fez aqui mais rapidamente. Observem que estas soluções são válidas para x maior do que zero, uma vez que tem aquele ln de x. Não há aqui aquele bônus de domínio das soluções como houve no primeiro caso. O terceiro exemplo será um exemplo que nos levará a raízes complexas conjugadas da equação característica. É esta equação. A mudança de variáveis nos leva nesta. Observe que o 3 se transformou num 2, né? O b virando b menos 1, como no caso geral. A equação característica nos leva nas raízes menos 1 mais ou menos i, que nos conduz à solução y igual a e menos t, C1 cosseno de t, mais C2 seno de t, onde C1 e C2 são constantes arbitrárias reais. Após efetuarmos os passos para retornarmos à variável independente original x, chegamos a esta equação. Mais uma vez, o domínio é restrito a x maior do que zero. Também aqui, para aqueles que quiserem ver com mais calma, pode valer a pena dar uma pausa no vídeo. Antes de finalizarmos, eu gostaria de comentar rapidamente que o método também é válido para equações não homogêneas. Por exemplo, esta equação, que é uma equação de Euler. A equação não precisa ser homogênea para ser uma equação de Euler. Ela pode se beneficiar do método em sua solução. Usando a mudança de variável original, t igual a ln de x, e observando que a partir da definição t igual a ln de x, temos que x é igual a e a t, podemos escrever x ao cubo é igual a e a 3t, e efetuando a mudança e usando que x ao cubo é e a 3t, chegamos a esta forma para a equação. Esta é uma equação de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes, não homogênea, que pode ser resolvida, por exemplo, pelo método dos coeficientes a determinar. Um último exemplo é este. Mais uma vez, uma equação de Euler não homogênea. A mudança de variável mais a observação de que ln de x é igual a t, portanto, ln de x ao quadrado, que é igual a 2ln de x é igual a 2t, nos levará a esta forma para a equação, que é mais uma vez uma equação com coeficientes constantes não homogênea, que também pode ser resolvida pelo método dos coeficientes a determinar com certa facilidade. Ok, é isso que temos e até uma próxima oportunidade.